Agora pode dar ok. Tá rolando? Uhum. Boa noite, pessoal. Olha só, estou fazendo esse videozinho aqui junto com a aula aqui, né? Para poder o pessoal que não pôde vir acompanhar depois, tá? Vocês vão receber uma folhinha também com um texto mais explicativo sobre o processo de independência do Brasil, né? Ou seja, como que o Brasil se separa da dominação portuguesa em 1822. Só que antes a gente precisa retomar um pouquinho como que era a situação do Brasil antes, né? E alguns acontecimentos lá na Europa que vão influenciar um momento importante, que é a vinda da família real portuguesa para o Brasil, tá bom? Do que se trata isso, né? Significa que em determinado momento, né, quando o Brasil era colônia de Portugal, ou seja, governado a partir lá de Lisboa, do outro lado do oceano, né, na Europa, em determinado momento, por uma série de razões, a família, o príncipe regente, que na época governava Portugal, que era Dom João, o príncipe Dom João, decide transferir a família real e as cortes portuguesas, né, ou seja, todos os altos funcionários do governo, parte da nobreza, de Portugal, de Lisboa, para o Rio de Janeiro, tá? Ou seja, para o Brasil, né, para a maior colônia. E por que ocorreu essa ideia que parecia ser meio esquisita, né? Para a época de você trazer uma corte da Europa para a maior cidade da sua colônia, da sua maior colônia, no caso, né? O que acontece aqui, então, a gente vai voltar um pouquinho para poder falar o que estava acontecendo na Europa. E aí eu vou lembrar um pouquinho do assunto anterior, que a gente falou, que é a Revolução Francesa. E a gente terminou falando sobre a Revolução Francesa, falando do governo de Napoleão Bonaparte. No final da Revolução Francesa, né, numa situação de crise muito grande na França e de guerra entre a França e outros países da Europa, você tem a ascensão ao poder da figura de Napoleão Bonaparte, que era um general, um militar, que tinha um certo prestígio por conta disso, por conta de vitórias e batalhas e tudo mais, e que vai continuar, né, a partir do governo, a guerra na Europa. Então, com ideias de espalhar, de certa maneira, algumas dos ideais da Revolução Francesa para outros países, de certa forma, né? E ao mesmo tempo manter um governo autoritário, forte dentro da França, que terminasse com uma crise social e política que existia na França por muito tempo, né? Essa era as razões apresentadas por aqueles que apoiavam, né, então, o governo Napoleão na França. Bom, Napoleão, então, entra em guerra comandando a França com diversos países da Europa, Prússia, Áustria, Rússia, e o adversário mais poderoso, talvez, que era a Inglaterra, ou que pelo menos tinha algo que era muito poderoso e que era difícil, era difícil para os franceses vencer, que era a Marinha Britânica, né? Então a Inglaterra tinha essa proteção da Marinha, lembrando que a Inglaterra fica fora do continente, não é? Ela faz parte da Europa, mas ela é uma ilha, tá certo? Na realidade, a Grã-Bretanha, né, é uma ilha. Então, para poder entrar em guerra com a Inglaterra, você precisa atravessar um trecho de mar, e é importante a Marinha. E a Marinha Britânica era a mais poderosa que tinha. O que o Napoleão vai fazer para poder tentar enfraquecer a Inglaterra? Ele vai estabelecer o que é chamado de bloqueio continental, tá certo? Ou seja, ele vai tentar proibir que os demais países da Europa comercializem com a Inglaterra, na intenção de enfraquecer cada vez mais a economia inglesa e, com isso, enfraquecer a Inglaterra também no campo de batalha, tá certo? Porque a Inglaterra seria enfraquecida, não teria os suprimentos necessários, e para comercializar com a Europa, a Inglaterra só tinha que atravessar o oceano, né? Por isso o bloqueio continental, o bloqueio do continente, né, europeu para produtos ingleses e para a exportação para a Inglaterra. Tudo bem? Beleza, Severino? Beleza, Lúcia? Tudo bem? Eu já vou dar uma folhinha, tá? Isso daqui não precisa anotar agora, não. Até porque depois vocês vão receber um videozinho também e vai dar para ver o quadro, tá? É mais um resumozinho de alguns pontos da folhinha que vocês vão receber.
Só para a gente se orientar aqui. Né? Então, o que acontece? O Napoleão, né, imperador da França, já tinha o título de imperador francês, que ele mesmo se coroou. Em 1806, ele estabelece esse bloqueio continental. E os países que a França tinha invadido, de certa maneira, territórios, né, podia controlar e acabar com esse comércio naquela região, enquanto outros países, Napoleão não necessariamente invadiu, entrou em guerra, mas Napoleão, de certa forma, exerceu uma influência, né, e impôs determinadas condições. Dois deles, por exemplo, eram Espanha e Portugal. Só que Portugal, em particular, era um país muito aliado da Inglaterra, né? Tinha tratados históricos com a Inglaterra, tinha um comércio muito intenso com a Inglaterra, e vai ter dificuldade para poder ceder a esse bloqueio continental, certo? Então, o que vai acontecer? Os franceses, né, Napoleão vai acabar decidindo declarar guerra a Portugal, invadir Portugal. Já em 1807 eles vão fazer isso. Ora, diante da invasão portuguesa, Dom João, príncipe Dom João na época, né, governante de Portugal, porque a mãe dele, a rainha Dona Maria, foi considerada incapaz de governar, né, e ele assumiu o governo enquanto príncipe ainda, sem